Aqui daremos início, então, ao nosso projeto de cupcake, morango e de presente um botão de rosa. O que eu vou explicar agora é o fundo. Eu sempre dou início pelo fundo. Então, estarei usando um pincel Pituá que já está hidratado, porém não molhado. Ele está hidratado. Se eu aperto, olha, não sai água. Estarei usando um stencil da Acrylex junto com as tintas, também Acrylex, tá? Em todo esse projeto estaremos usando Acrylex. Então, as cores são rosa bebê, salmão bebê e um pouquinho de ocre. Eu não quero o meu fundo pesado, eu quero o meu fundo claro, com suavidade. Então, eu estarei aqui, olha. Vou primeiro fazer o fundo, pego a minha tinta, rosa bebê, salmão bebê. E eu trabalho também um pouco com diluente. Coloco um pouco do diluente nessa misturinha. Venho aqui, tiro o excesso e vou fazendo movimentos circulares. Então, aqui, as cores que eu utilizei foram salmão bebê de início e o rosa bebê. Assim, eu vou fazendo este degradê todinho no fundo da minha peça. Não tem a necessidade do tom ficar igual, tá? O legal é essa misturinha mesmo, olha. Movimentos, então, circulares, tá? E aqui é assim, eu sempre falo para as minhas alunas, quando vamos subindo, aqui tem bastante excesso de tinta, certo? Conforme vamos subindo, a tinta vai acabando do meu pincel e nós vamos morrendo devagar. Então, vai acabando a minha tinta. Assim, damos sequência desse lado e deste lado também, tá? Aqui. Não tem problema de passar em cima do cabinho. Eu gosto de fazer o fundo antes, tá? Antes de começar o meu projeto. Mas varia. Às vezes eu também pinto para depois fazer o fundo. Eu não gosto muito, eu prefiro fazer antes, tá? Aqui eu encaixei o meu stencil. Olha. Então, eu encaixo o stencil com a cor ocre ouro que eu estou fazendo, misturadinho também com rosa bebê, com salmão bebê. Olha. Então, aqui eu acho a casinha dele, eu brinco, o endereço, tá? Olha, encaixo bem direitinho. Vou colocar esse aqui, ó.
Venho aqui só com a sujeirinha do pincel, olha, com movimentos circulares. Eu não posso ter excesso, porque senão borra, vaza tudo, tá? Então, eu vou trabalhando assim, devagar. Aqui eu sei que tem o meu morango. Aí eu tento aqui, ó, parar, não passar por cima. Se pegar um pouquinho não tem problema, mas não vamos passar nele todo, né? Olha. Então, aqui eu vou vindo pra cá, sempre encaixando movimentos circulares, bem pouquinho mesmo, tá? Bem sujeirinha mesmo, olha, de tinta. Se alguns lugares eu quiser mais forte, eu também posso fazer. E assim eu vou dando essa sequência aqui em todo o meu trabalho, até chegar ao final, certo? Agora, eu já fiz todo o trabalho de fundo com o meu stencil. O que eu faço agora? Continuo aqui com um pouco de diluente, com a minha cor amarelo ocre, e venho depositando aqui com um pincel de cerdas naturais e esfumaço. Olha, para dar um pouco mais de sombra aqui também, olha. Isso eu vou fazer em todo o meu contorno, tá? Olha. Insiste. Se vocês verem que não está deslanchando, pega um pouquinho do diluente, tá? Olha. E esfumaça. Então, assim, estarei trabalhando com um fundo mais claro, tá? Estamos, né? A sombra é maior na parte de baixo. Aqui, então, nós vamos morrendo devagar. Posso pegar um pouco do rosa, porque é mais claro aqui em cima, ó. O gostoso é trabalhar com as cores mesmo, olha. Aqui, no cantinho aqui, ó, do morango, vamos dar mais sombra, mais profundidade, tá? Aí, eu fiz aqui, eu vou vir agora com a minha cor sépia. Tá? Um pouquinho de sépia. Chacoalho bem. Sempre dou uma batidinha. Ó. E venho só com um pouquinho aqui.
menos quantidade, só onde mais tem profundidade. Olha, com o meu diluente ainda. Vamos limpar aqui. Esse pincel eu mesma cortei. Eu compro ele sem podar, aí eu mesma faço a poda. Eu trabalho com ele chanfradinho, tá? Então, é um pincel de cerdas naturais, tá? Que eu mesma fiz o corte, porque eu gosto dele bem chanfradinho, porque eu tenho o biquinho dele, eu pego a tinta na pontinha do pincel, ó. Como está molhado, tem o diluente, ele não fica forte. Então, assim, quando vocês querem trabalhar com uma cor escura, mas não quer que fique muito forte, nós não podemos deixar secar, tá? Vocês podem estar fazendo em cima do úmido, olha. Como está úmido e nós trabalhamos expandindo, ele não fica tão forte, tá? Aí eu deposito e venho amenizando, olha. Se vocês quiserem mais escuro, bem forte, espera se secar o risco e vem, tá? Aqui a intenção é não trabalhar com fundo muito escuro. Olha. Aqui vou colocar um pouco mais do amarelo ocre. E assim eu vou trabalhando, fazendo todo o meu trabalho, tá? Aqui eu vou parar aqui mesmo, olha. É o que eu falei, conforme vai subindo, a claridade é maior, então a sombra é menor. Então, nós vamos amenizando, tá? Aqui em volta do morango, eu também posso colocar aqui, olha, um pouquinho. Ó. Movimentos circulares, fazendo este degradê com as cores. Então, é assim que eu preparo o meu fundo e todos os meus fundos são assim, só que muda a cor, muda a tonalidade de escuro ou mais claro. Então, o que vai mudando é isso, tá? No meu fundo. Então, assim, as cores só que eu tento fazer um degradê de cores que combinem entre si, certo? E vou mudando, às vezes mais escuro, às vezes mais claro, mas todos os meus fundos são assim. Eu sempre trabalho com diluente, tá? Para amenizar aí a nossa cor, para conseguir dar um degradê melhor. Então, o diluente, deixa eu soltar um pincel. O diluente, ele ajuda muito nisso, tá? Olha, reforcei mais um pouco. Vou vir aqui, nem limpei o meu pincel, ó. Vou vir aqui reforçando mais um pouco, ó.
aqui, tomar cuidado, que é a nossa rosa. Então, nos cantinhos, sempre mais profundidade. Reforçando. Se no cantinho, em qualquer lugar que eu for fazer, a minha tinta, ela não andar, deslizar, vocês umedeçam um pouquinho o pincel no diluente. Ele ameniza, certo? A minha tonalidade, tá? Porque bem entendido, eu estou trabalhando também com outras cores. Então, aqui também está úmido. E assim, nós vamos finalizando o nosso fundo do nosso trabalho. Agora, daremos início ao nosso cupcake. Eu vou começar a fazer essa parte aqui do bolinho. Então, nós faremos a parte do bolo de chocolate e também uma parte do bolo de morango, tá? Estaremos usando para a parte de chocolate o marrom, o terra queimada, um pouco de preto, tá? E um pouquinho do rosa bebê para dar luz. Na parte do de morango, estaremos usando essas três cores: rosa bebê, vermelho carmim e rosa escuro. Agora, eu faço na minha palheta mesmo, aqui no meu godê, eu coloco uma porção de diluente e uma porção de aquarela silk. Eu faço uma misturinha. Deixa eu lavar aqui o meu pincel. Misturo os dois. E deixo ele aqui no meu cantinho, porque eu estarei usando para fazer o meu bolinho. Primeiro, eu vou entrar aqui com a cor marrom, vou deixar aqui bem próximo para vocês verem. A cor terra queimada e uma isca de preto, tá? Vamos lá? Essa parte aqui, então, será a minha parte do meu bolinho de chocolate. Eu molho o meu pincel nessa misturinha, venho com o marrom e vou preenchendo todo aqui o meu bolinho. Aqui eu fiz uma cobertura, então eu não posso preencher, tá? Estou usando um pincel de cerdas naturais. A luz estará batendo nela bem de frente, tá? Eu escolhi que a luz pega aqui todinho no meu trabalho de frente. Então, olha, eu já coloco um pouco do meu rosa bebê. Quem quiser trabalhar com branco também pode, mas eu prefiro uma tonalidade próxima. O branco eu trabalho mais com a luz refletida, tá? Se eu percebo que o meu pincel, ele não deslancha, eu molho um pouquinho novamente, tá? Aqui, ele está embaixo,
Então, eu já entro com a minha cor terra queimada e já vou integrando uma na outra. Então, eu deixei o espaço do terra queimada, olha, movimentos circulares. Aqui é um pouquinho mais claro também. Aqui é o trabalho de fundo, tá? De primeira camada. Eu pego o meu pincel na ponta, o meu chanfradinho, tinta virada pro lado de fora. E vou trabalhando. Preenchemos muito bem as cerdas, as tramas do nosso tecido, tá? Aqui, olha também, aonde vai a minha cauda, ela faz sombra no meu bolo, certo? Porque a cauda está em cima. E assim, vamos preenchendo todo o nosso trabalho aqui. Aqui, eu já preenchi todo o meu trabalho da parte aqui do bolinho de chocolate. O que que eu faço agora? Aqui, eu quero um foco de luz, porque está bem no meio. Eu vou vir com um pouquinho de tinta rosa bebê no pincel. Ainda estando úmido, eu vou dando batidinhas. Aqui é sombra. Eu nem limpo o meu pincel, pego uma isca de preto e também trabalho com batidinhas. E assim eu vou integrando entre o meu rosa bebê, o meu terra queimada e o preto. Então, ele vai ficando nesse efeito, tá? Olha, bem entendido, ainda está úmido. Se não tiver, hidrata o pincel na misturinha e vem, olha. Peguei muito, tiro o excesso. Ó. Aqui eu já tinha feito, eu reforço um pouquinho. Venho no meu terra queimada, ó. O bolo, ele tem um aspecto, às vezes, de furadinho. E é essa textura que eu quero dar, tá? Uma esquinha de preto aqui em cima. Então, é assim, é só mesmo a pontinha do pincel, tá? Olha, bem pouquinho. Se você ver que pegou muito, você vai e tira o excesso. E assim vamos trabalhando com batidinhas, dando o lugar de sombra, o bolinho mais queimadinho, e o lugar de luz. O preto é bem esquinha mesmo, tá? Ó. Bem entendido. Aqui é o fundo ainda, tá? Ó, aqui.
Vou subindo, vou integrando um no outro, ó. Vai clareando o meu marrom. Integra um no outro. Aqui eu quero um pouquinho mais escuro, então eu vou, coloco um pouquinho mais da isca de preto. Vocês vão trabalhar com a observação da figura. Então, é legal que vocês imprimam uma cor colorida, porque aí vocês podem acompanhar melhor. Fica bem mais fácil. Então, vocês assistam o vídeo, né, com o trabalho na mão, a foto na mão. Ajuda muito, tá? Olha. E assim vamos trabalhando. Vamos para o nosso bolinho, nosso cupcake, na parte de morango. Aqui eu fiz uma misturinha com branco, com a cor branca, com aquarela silk. Mas por quê? Porque conforme vamos usando o branco, às vezes ele endurece um pouco. Quando ele tá novo, ele está perfeito, mas depois ele dá uma endurecidinha. Para não perder a tinta, nós diluímos um pouco com aquarela silk, tá? Que não estraga. Sobrou na palheta, posso até devolver, não tenho problema nenhum, tá? Então, aqui a nossa misturinha de diluente com aquarela silk. Estaremos usando rosa bebê, rosa escuro e o vermelho carmim, certo? Então, é assim, olha. Aqui, eu quero o ponto de luz. Opa, manchou um pouquinho, não tem problema. Eu já venho e trabalho um pouco com o meu branco, com a minha misturinha e um pouco com branco. Aqui também, deste lado. Aí eu venho com o meu rosa bebê. Ele vai me dando um tom mais claro, misturando com branco. E é isso que eu quero, tá? Preencha devagar. Nada de pressa. Aqui tem o meu... Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Tem a minha cauda, certo? Então, eu pego um pincelzinho bem menor. Preencho, olha. Na pintura, nós não podemos ter pressa. Falo que a pressa é inimiga da perfeição. E aqui é um momento de terapia para relaxar, né? Não tem problema passar em cima do branco, olha. Porque depois nós daremos uma luz melhor, né? O pincel, cada um gosta de uma forma, mas assim, ele vai ficando mais velhinho, ele vai ficando mais macio. Aí, pra gente pegar o pincel novo, até ele ficar do pontinho que a gente gosta, esse daqui mesmo, ó, ele é mais velhinho. Ele
bem mais gostoso. Desse lado aqui também, olha. Então, aqui é a primeira camada. Tenho mania de pegar 2 pincéis na mão. Preenche-se bem a trama. Vai integrando uma cor na outra. Nosso chocolate aqui, nosso bolinho de chocolate ainda tá úmido, então tem que tomar um certo cuidado, tá? Mas como é a primeira camada, depois nós vamos voltar ainda. Senão o meu bolo de morango aqui, ele vai ficar encardido. Então, toma bem cuidado, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, enquanto aqui seca, nós vamos, então, fazendo essa parte aqui de cima, tá? Porque aí é morango com morango, não tem problema. Então, vocês observem a área de luz, venham com rosa, bebê. Olha, a minha tinta, eu pego, eu viro ela pro lado do meu risco, vou penteando aqui, olha, integrando, tudo bem? Aqui na parte de sombra, olha. Aqui é a minha cauda, tá? Então, respeitem ela. Aqui é a cauda, aqui é a parte do bolinho. Então, o espaço é menor, trabalhem com um pincel menor. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do branco. Junto com o rosa escuro, ele vai me dar um tom de rosa bebê. Integre bem, volta, olha. Integra bem uma cor na outra. A gente deixa secar um pouco e aí vem com o vermelho carmim. Pode também trabalhar um pouco com o púrpura, tá? Ainda molhado, olha. Ele não vai ficar forte. Certo? Já marca. Aqui para baixo. Então, vocês vão trabalhando toda a parte do bolinho de morango dessa forma. Não esqueça de integrar uma cor na outra, tá? O trabalho fica mais bonito, tipo, a tinta, ela não fica parada. Tudo bem? Ó. Eu coloco, por exemplo, vou colocar e vou parar? Não. Eu vou fazendo movimentos circulares devagarzinho, ó. E assim eu vou trabalhando todo o meu trabalho. Combinado? Aqui eu já preenchi, tá?
Olha, todo o meu bolinho. Agora, da mesma forma que eu fiz o de chocolate, eu vou fazer aqui com batidinhas. Para dar um pouco do aspecto poroso do bolo, tá? Parte de luz eu venho com rosa e um pouquinho do branco. Tiro o excesso, ó. Vou trabalhando assim, nesse degradê com batidinhas. Aqui tem mais luz. Depois ele vai secar e aí nós voltamos novamente com a luz, tá? Ó, aqui batidinha. Aqui esse lado, batidinha. Batidinha com rosa também. Porque eu quero luz, mas não tanta. Quero que integre um no outro, olha. Meu pincel está de pé e eu venho com essas batidinhas. Pego um pouco do vermelho, carmim também, olha. Vou fazendo esses movimentos de luz e sombra. Com paciência, o nosso desenho vai surgindo. Olha que gostoso começar a ver um trabalho. Então, assim, aqui tem bastante dicas ainda. Só no pontinho. Ele está tudo muito úmido. Eu costumo, né? Eu faço assim, já vou marcando. Depois eu volto, tá? Aqui, olha, só tem um pouquinho no centro. O morango faz bastante sombra aqui para esse lado, tá? O morango é grande. Peguei um pincel aqui, ó, um pouquinho mais com as cerdas mais molinhas, cerdas sintéticas, ó. O de baixo, esse aqui, é mais sombra, esse é um pouquinho mais claro. Como, para vocês verem o risco, eu acabo que aperto um pouco mais o risco. A hora que vocês forem fazer, tente fazer o risco bem fraquinho, porque dá trabalho cobrir o risco, tá? Então, assim, eu coloco, olha, tiro o excesso, certo? Vou com batidinhas. Então, dá para perceber, tá vendo? Tem bastante o risco aqui, certo? Então, o que que eu faço? Eu venho com o meu pincel bem centralizado, olha, com apertãozinho na parte da luz, eu consigo ir cobrindo um pouquinho do rosa bebê, um pouquinho do branco. Então, nós temos que se preocupar com isso também. Aqui, ele tá bem... Opa, tava sujo o meu pincel. Ele está bem embaixo da cauda. Então, nós fazemos, olha, deixamos mais escuro. Aqui, olha, para não se perder, aparecer a divisão, a gente marca, ó. Não esquece, não, tá? Nem que seja um pouquinho de luz, porque ele tá em cima. Aí, aqui, nós vamos vir aqui, ó, a gente vem aqui, ó, e vai cobrindo o risco, tudo bem?
Aqui tem a luz, né? Então, rosa ou branco. Aqui tem a luz, mas porém é uma luz mais ofuscada, tá? Depois nós damos a luz refletida. Apertãozinho, certo? Espero que tenha dado para entender. Olha, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês gostaram, compartilhem para que vocês possam adquirir o risco. Vocês vão estar marcando uma amiga, tá? Vocês marquem essa amiga sua ou amigo nos comentários e deixem já o seu e-mail marcadinho. Aí eu vou ver que vocês marcaram uma amiga e o e-mail tá lá. Eu vou mandar o risco para vocês por e-mail, tudo bem? Ajude o nosso canal a crescer, isso é muito importante, é muito gratificante para quem está fazendo um trabalho. A gente percebe que o trabalho não é em vão, que todo mundo está gostando. Então, se vocês gostaram, um joinha. Olha que graça que vai ficando. Então, vamos trabalhando. Então, assim, vai secar, certo? E aí, nós entramos com a luz mais refletida. Vamos agora para o nosso morango. Nós vamos fazer agora o nosso morango. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou falando as cores para vocês, tá? Eu costumo aqui passar a misturinha, tá? Aí, o que eu faço agora? Por que que eu passo a misturinha? Porque eu quero um tom mais suave, não quero que fique pesado, então ela ajuda muito a mesclar uma cor com a outra, tá? Agora eu vou fazer uma misturinha aqui na minha paleta, olha, com vermelho escarlate e um pouquinho do branco. Ó, mais um pouquinho do branco. É essa misturinha que eu quero. Quero bem diluidinha. Coloco uma gotinha de aquarela silk. Ó. A parte da luz do meu morango, olha, aqui, aí eu vou passar. Que é mais clarinho. Porque está em cima, tá? Aqui também, ó. Aqui também. Essas outras áreas, eu entro direto com o meu vermelho escarlate, tá? Tinta sempre virada para fora. Vamos preenchendo. Eu vou fazer este morango aqui. E o do topo do nosso cupcake é a mesma forma, tá? Pro vídeo não ficar tão longo e que não seja cansativo para vocês,
Então, não vou estar fazendo lá, tá? Aí, qualquer coisa, vocês voltam o vídeo. Ó. E vamos integrando uma cor com a outra. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui do nosso vermelho escarlate. É um vermelho que eu gosto muito, muito, muito. Que eu vou... E é o que eu falei, vamos observando, né, a imagem. Muito importante para quem tá começando, tá? Eu sempre uso também referência. Eu não consigo, fechei os olhos, desenhei e pintei. Não, então assim, eu vou muito no Pinterest, no Google, né? Então eu acho o trabalho, por exemplo, quero um morango aqui, coloco um morango, quero fazer um cupcake, acho um cupcake, aí eu pego a folha, por exemplo, sulfite grande, né? E vou encaixando os desenhos para depois trazer para o meu risco, para o meu tecido. E sempre, às vezes, tem alguma alteração aqui também no tecido, sabe? Então, aí depois, no final, eu pego um papel vegetal e tiro totalmente o meu risco, que depois da pintura feita. Ó, aqui eu passo por cima para integrar, tá vendo? Mas mesmo assim, olha, tá lá. Aqui, ó, é só um pouquinho de luz aqui. Aqui é mais escuro. Aqui eu saí um pouquinho, não tem problema, porque o meu chão eu faço por último mesmo, tá? Vamos fazer o acabamento aqui, ó, a tinta virada, pincel virado com a tinta pra fora, tá? Do meu risco. Então, esse acabamento é muito importante. Espalho bem. Agora é a hora de eu observar, porque eu vou fazer, tá? Uns pontos a mais com maior sombra. Então, eu trabalho com o vinho. Então, aqui, olha, nesse lado aqui, eu quero mais sombra, porque tá ao lado de baixo. O morango, gente, ele tem essas partes, umas partes mais escuras, outras mais claras. Nós estamos fazendo, eu até abri o tom de verde, eu ia fazer mais clarinho, mas vamos deixar para outro vídeo, né? Onde podemos estar fazendo vários morangos e várias tonalidades. O bom aqui é estar um pouco mais seco, tá? Para pegar melhor. Mas mesmo assim, olha, dá para fazer, ó. Aqui. Eu tô fazendo aqui esse triângulo porque é a profundidade dele, olha. Pincel, mesmo sendo de cerdas naturais,
trabalho com movimentos bem tranquilo, então ele não marca muito. Mas se vocês acharem que tá marcando, trabalha com esse aqui, ó, de cerdas sintéticas. Esse eu uso mais para acabamento, tá? Olha. Então, aqui, ó. Olha aqui. Nossa, borrei. Não. Eu venho, ó, vou integrando. Tiro o excesso. Se eu acho que ficou muito escuro, eu entro com o vermelho novamente, que é o vermelho escarlate. Olha. Tá? Nesse momento, eu gosto para falar do pincel de cerdas naturais mesmo, tá? Olha. Aqui eu quero um pouquinho mais claro, ó. Coloco o branco. E venho com o vermelho novamente. Ó. Vamos integrando. Aqui um pouco mais maduro. Tiro o excesso. Vou trabalhando, tá? Quando eu não quero que entre bem na trama, aperto o pincel. Quando quero parte mais de acabamento, mais suave, então o pincel mal encosta, ele encosta, mas eu não aperto, tá? Vou amadurecer aqui um pouquinho mais. Olha. Tá úmido, então ele chupa um pouco. Então, o morango, ele tem essas diferenças. É legal que vocês peguem mesmo o morango, tá? Pra ver. Agora, eu vou pegar um pincel redondo. Deixa eu ver aqui. Vou tentar com este. Se ele tiver muito grande, eu troco. Aí eu hidrato ele aqui na minha misturinha de diluente com aquarela. Coloquei o aquarela, vou colocar um pouquinho do diluente. Aí eu pego, tá? Ele tá sujo, meu pincel com diluente. Aí eu vou fazer as sementinhas, ó. O buraco da sementinha. Esse pincel realmente está grande. Vou pegar um outro, tudo bem? Então, assim, ficou grande. Aí eu venho e tiro, ó, apaguei, molhei meu pincel, coloquei um pouquinho no vermelho escarlate e apaguei o que foi feito.
Então, vamos lá. Vamos escolher um outro aqui. Achei um lá atrás. Haja pincel, né? Um pincel redondinho, mas menorzinho, tudo bem? Aqui, ó. Vocês usem o que vocês têm, tá? Tem que se adaptar com o que tem. Então, vamos lá de novo. Então, eu peguei o diluente, o vinho. E aí, eu vou, ó. Não vamos fazer muita, tem muita semente no morango. Mas não vamos exagerar, porque senão fica difícil estar depois trabalhando com a luz. Então, eu faço assim, ó. Faço uma fileira. Ó. E vou intercalando, tá vendo? Ó. Aqui. 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 Eu cheguei aqui na beiradinha e percebi que falta tinta. Olha, então eu venho e faço esse acabamento, tá? Ó. Aqui. Uva que você usa. Aqui. Vamos fazendo, ó. Ali só foi o diluente. Então, eu vou intercalando uma sementinha com a outra. Eu gosto com o diluente porque ele me dá uma suavidade mesmo. E aqui o buraquinho da semente, tá? Então, a semente nós vamos fazer nesse meio, nesse buraco aqui. Então, aqui não é a semente, tá? A semente nós fazemos aqui no meinho dela. Ó, pode, esse aqui, ó, ficar bem lá pra fora. Não tem problema. Haja sementes. Não lembro, mas eu acho que é mais de 100 sementes que o morango pode ter em um morango só. Já pensou? Aí, o que eu faço? Eu pego esse pincelzinho mesmo aqui de cerdas sintéticas e dou uma suavidade, ó. Eu gosto de suavizar um pouco, não sumir, mas ó. Suavizo um pouco. Aqui também tem, ó. A Acrylex, ela tem uma cor mostarda. Eu gosto de fazer a sementinha com ela. Então, eu uso esse mesmo pincel aqui, ó. Eu quero que ela apareça bem, então não vou diluir. E vou no meinho.
Mas eu não posso cobrir todo o vinho, tá? Deixa eu limpar aqui, o pincel abriu um pouquinho, pronto. Então, no meinho, tá molhado. Nós fazemos aqui a sementinha. Vai dando forma, é muito bom. Não se esqueçam de curtir o canal. Se vocês quiserem esse risco, marquem uma amiga ou um amigo. E no marcar esse amigo, vocês vão já marcar e deixar o e-mail de vocês. E eu vou mandar para vocês por e-mail. Combinado? Por que que eu estou fazendo isso? Para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho, gostar e aprender também. Isso é para dar a oportunidade de mais pessoas conhecer, aprender, se interessar, certo? Agora, eu já fiz, então. Isso aqui ficou tão escondidinho. Eu vou fazer aqui de novo. Então, assim, vocês vão observando, né? Agora, com o meu branco, eu vou diluir mais um pouquinho. Meu branco aqui. E vou trabalhando, fazendo. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Colmeinha mesmo, ó. Pego a tinta branca. Tá dando pra entender? Tá bem diluidinho, ó. Nós vamos fazendo estilo colmeinha mesmo, olha. Então, eu só tô marcando aqui. Então, vai fazendo aqui, presta atenção no movimento do pincel, tá? Por isso que eu falei, quando se tem muita sementinha, mais trabalho dá. Então, não pode desanimar. Com paciência, ó lá. Aí, nas áreas, né, que tem mais luz, eu venho com uma luz um pouco maior.
Pega bem pouquinho, tá bem diluída a minha tinta. Eu gosto, eu acho que o morango é uma fruta muito bonita, gostosa. Minha filha que gosta muito de morango, é apaixonada, né, Vitória, por morango. Então, assim, ó. Vamos trabalhando assim. Se vocês verem, ficou muito forte, volta um pouquinho ó, com vermelho, escarlate. Se for a zona a área de luz, de sombra, vocês voltam com um pouquinho de vinho. Aqui. Então, aí, na parte mais de luz, olha, aqui eu trabalho com batidinhas. Então, ela vai secar e nós... Ela vai secar e nós entramos de novo com o branco. Aqui ainda tá molhado, aí depois tem também os retoques finais, né? Então, às vezes, se vocês olharem a foto e olharem o vídeo, eu falar assim, nossa, não tá igual, mas acompanhe o vídeo até o final. Faz toda a diferença, tá? Lá, batidinhas. Tô fazendo bem devagarzinho para que vocês acompanhem mesmo. Se preferirem, vem com esse pincel redondinho, ó. Nessas áreas de maior luz, eu coloco uma pintinha de branco em cima do meu mostarda. Mas assim, eu não posso apagar a minha cor mostarda, tá? Só nessas partes aqui de maior luz, intensidade de luz, tá? Essa também é uma pintura para se olhar de longe. Aqui, ó, um pouquinho mais. Então, agora nós vamos fazer o morango lá em cima, com as mesmas cores, tá? Enquanto esse seca. Aí depois nós retornamos para ver, né, o que sumiu da luz e qualquer coisa entrar com mais um pouquinho. Então, aqui, olha como tem o vinho, vocês trabalham um pouco com vinho e um pouco com o vermelho escarlate. Tá? Não pode também deixar perder a sombra, combinado? Enquanto isso, então, vamos fazer o morango do nosso cupcake.